Então, a gente vai estar perguntando, né, esclarecendo um pouquinho, afinal, o que é essa automatização de processos, né? A gente tem aí uma série de eventos que são rotineiros nossos, né? Um processo admissional, um processo demissional. A gente tem atividades de colocar, inserir os mesmos dados, às vezes, em várias plataformas, né? Vindo de uma fonte só, vindo de outras fontes, mas são dados, assim, que uma atividade mecânica, ela pode ser reproduzida através de uma automatização. Quer dizer, é como se fosse um robozinho que faz o que a gente tem que fazer manualmente. Mas aí, por ser um robô, a gente evita uma série de retrabalhos, como conferir, o mesmo número está digitado igual, endereço está igual, CEP está igual. Então, aquela burocracia, né, aquele trabalho que a gente tem no setor de pessoal, na área de segurança do trabalho, toda essa parte, a gente costuma otimizar esse tempo, quer dizer, diminuir esse tempo e disponibilizar o profissional que está atuando com isso para fazer atividades mais interessantes que vão contribuir no conhecimento do nosso time, para a gente, sim, né, trabalhar a retenção com o quê? Com o conhecimento dessas pessoas, sabendo quem é o nosso time, pensando, né, em quais são aí esses propósitos dessas pessoas para que a gente, sim, consiga não só reter, o objetivo é a retenção, parece prisão, né? Mas sim conhecer o propósito dessas pessoas, alinhando aí ao propósito da empresa, para que a gente possa trilhar um caminho de crescimento juntos, né? Numa via de mão dupla, do colaborador e da empresa, né? E aí eu vou já combinar com vocês que sempre que tiver qualquer pergunta, a qualquer momento, vocês ficam tranquilos, manda no chat, pede a mãozinha aqui para levantar a mão, que a gente vai esclarecendo. E aí, diante disso, né, eu queria primeiro apresentar, pedir para Ana Paula se apresentar, de onde que ela veio, o que que ela faz, para a gente apresentar os participantes antes da gente começar o nosso bate-papo, tá bom? Então, Aninha, fica à vontade. Bom dia a todos. Primeiro, queria pedir desculpa pela voz, mas eu tive um final de semana num casamento intenso e aí minha voz, junto com o frio, foi embora. Então, vocês me perdoem. Queria também agradecer o convite da ETEC, né, principalmente a Patrícia, que fez esse contato comigo, e agradecer meu time também, que veio me prestigiar. Então, eu fico muito feliz. Então, meu nome é Ana Paula Almeida, Ana Almeida, como eu sou mais conhecida. Eu hoje sou head de pessoas, de estratégia de pessoas e comunicação na SMS e na Polvurt, que hoje são empresas do mesmo grupo. Eu atuo na Polvurt há 12 anos e sempre naveguei muito nessa área de gestão de pessoas, que é uma área que eu amo. E, com base na minha experiência, eu fui enveredando também para negócios. Então, hoje eu estou mais focada com a parte do business e também com estratégia de comunicação e marketing. E eu espero que seja uma manhã proveitosa para a gente conversar e bater esse papo. Então, obrigada mais uma vez. Obrigada a você, Ana. Mariana, gostaria de se apresentar, por favor, a empresa. Então, bom dia a todo mundo, né? Eu sou a Mariana, eu estou falando aqui de Tubarão, Santa Catarina, e eu atuo há 7 anos com RH e eu sou analista de departamento pessoal. Então, hoje eu estou mais voltada para essa parte do RH na área de DP. Bacana. Então, gente, olha, a gente vai estar com todo tipo de experiência, né? A Ana com esse vasto conhecimento generalista e a Mari pegando o que a gente fala aqui em Minas, né? O boi pelo chifre, né? Que é o dia a dia mesmo. E a gente tem aí 2 especialistas na área também. Vou pedir para a Fabiana e o Farley se apresentarem, por favor. Você está no mudo, Fabi? Bom dia para todo mundo. Meu nome é Fabiana Dutra, sou sócia diretora aqui na ETEG Tecnologia. Trabalhei muitos anos já nessa área de processos, né, com implantação de modelos de transformação de processos, de implantação de rotinas, novas rotinas, depois que a gente fazia o redesenho dos processos. É uma área que eu gosto muito. Essa parte de RH, pela minha experiência, eu sei que vocês têm grandes desafios aí que eu acredito que a tecnologia pode ajudar. E a ideia é, entre nós aqui, a gente bater um papo, né? E trocar um pouco de experiência.
e ver como que a gente pode se ajudar mutuamente aí para trazer melhores resultados para todas as organizações. Bacana, obrigada, Fabi. Obrigada por trocar essa experiência aí com a gente. Farley, por favor, gostaria de se apresentar. Claro. Bom, primeiro, prazer aí estar com vocês, satisfação aí mesmo por essa oportunidade. Bom, meu nome é Farley, a gente é aqui de Joinville, Santa Catarina. Hoje eu estou como diretor comercial da Neomind, também um dos cofundadores, né? A gente é uma empresa aí que trabalha bastante focado nessa questão de automação de processo. E no que toca nosso bate-papo aqui hoje, eu vou procurar agregar de 2 pontos de vista. Então, trazendo vamos dizer assim, essa vivência aí de mais de 25 anos, automatizando os mais tipos de processos, obviamente olhando aqui especificamente o RH, nos mais tipos e variados tamanhos de empresa, e também compartilhar, quem sabe, um pouquinho, né, dentro dessa jornada. A gente sempre teve esses mais de 20 anos aí naquilo que toca a liderança de times e de pessoas, né? Então, vamos tentar trazer um pouquinho aí, convergindo esses dois mundos aí, um pouquinho mais técnico, vamos dizer, um pouquinho mais, que a gente até chama aqui internamente, mais pé no bar, vamos dizer assim, que é aquilo que a gente essencialmente faz no dia a dia, e também um pouquinho da experiência aí no que toca aos nossos times. E estamos à disposição, vamos em frente. Farley, obrigada também por estar disponibilizando esse tempinho. Obrigada aos 4, né, por disponibilizar essa horinha na agenda para compartilhar um pouco da experiência de vocês, do conhecimento, porque eu acho que esses momentos, né, gente, é um momento que a gente aprende muito, né? A gente não aprende só no lápis, não, a gente aprende muito trocando essa experiência. A RH tem muito disso, né, gente? A gente é muito humano, né? Então, trocar essa experiência é muito legal. Então, é esse o momento, e aí eu já vou levar logo uma pergunta para a Mari direto, né? Mariana, me fala uma coisa. A gente está falando aqui de automatização, né? Cara, o que mais toma tempo no seu dia a dia aí do seu trabalho? Falando da área de DP, né, a gente trabalha com muitos lançamentos, geralmente em folha de pagamento. Então, a gente trabalha aqui buscando essa automatização desses lançamentos que são corriqueiros. Então, por exemplo, assim, hoje o que demanda bastante tempo são premiações, né, coparticipação de plano de saúde, que são lançamentos que a gente ainda precisa fazer de forma manual, a gente ainda está fazendo de forma manual, porque a gente tem que analisar cada situação de cada colaborador. Né? A gente vem estudando para que isso não seja mais feito de forma manual, porque isso demanda tempo, e é como tu falou, né, Paty, a gente precisa estar sempre conferindo. Então, assim, o problema não é nem a conferência, é que às vezes a gente é humano, a gente também erra, então pode estar passando alguma coisa em folha, e aí o pior é depois tu ter a confiança do colaborador de novo, em receber a folha de pagamento e confiar que aquilo que está lançado está certo, né? Então, assim, a partir do momento que tu faz um lançamento errado, 2 lançamentos, a confiança ela já foi quebrada. Então, a gente tem que estar sempre cuidando para que isso não aconteça, né? E é ruim, né, Mari, essa sensação que a gente passa, né? E igual você falou, às vezes você deu uma falha uma vez, aí errou a segunda, e o colaborador começa, não, porque aí vem aquela famosa frase, sempre está errado, né? Sempre está errado. Tem 25 anos que você trabalha com negócio, sempre está errado, né? Então, criar esse laço, assim, de que ele confie novamente no processo. Então, assim, é uma coisa que a gente tem muita conferência, são várias conferências. Então, eu vou dizer a minha realidade hoje. A gente trabalha hoje com mais de 100 colaboradores, em torno de 120 no total. Então, assim, é conferido folha por folha. Apesar de que vários outros processos são automatizados, a gente ainda tem essa conferência justamente para não ocorrer esses erros, né? Eu imagino, sim, que eu acho que é uma experiência de todo mundo, né, gente? Todos nós temos essa dor, né? E, Aninha, conta um pouco para a gente, Ana, e para você aí, assim, o que você percebe que toma mais tempo no seu dia a dia? Então, como você mesmo falou, né, Patrícia, eu tenho uma atuação mais generalista e hoje mais focada no negócio, né, claro, com as pessoas, mas muito focada no negócio. Então, o que toma meu tempo, assim, principalmente, é falta de alinhamento de informação, reuniões que às vezes são um pouco objetivas, ou quando você tem que fazer muitas reuniões para chegar no mesmo fim, né? Demandas que às vezes não são planejadas, burocracia, porque nós somos uma empresa multinacional, então muitas vezes a gente tem que responder a algumas questões que para nós soa como burocracia.
processos manuais, aí acho que vai muito em linha do que a Mari estava falando. Então, por exemplo, a gente tem também aqui uma parte da remuneração que é feita, né? Claro, a gente tem o processo de folha, enfim, mas eu faço toda a análise da remuneração, monto uma tabela salarial, faço análise de todos os empregados, a gente está falando de um montante aqui no Brasil de mais ou menos 500 pessoas. Então, tem um trabalho que hoje é feito em uma planilha de Excel, e, claro, o Excel ajuda muito, né? E também é uma ferramenta que você consegue, de certa forma, automatizar, mas ainda assim você tem muita conferência. Então, acho que todo esse tipo de trabalho que, como você disse, um robô poderia fazer, ajudaria muito se a gente tivesse um sistema que não só fizesse conferir, né, e de certa forma desse aquele check para a gente ficar tranquila que o trabalho foi feito. Porque quando a gente fala, novamente, de dinheiro, é uma responsabilidade muito grande, não só do ponto de vista do empregado, que a gente também não quer entregar para ele algo errado, e como a Mari estava dizendo, né, gerar uma desconfiança, mas principalmente do nosso time de gestores também, da nossa empresa. Ou seja, imagina eu passar para um gestor uma informação errada e falar, desculpa, eu errei, né, um salário, eu errei uma premiação, é muito complicado também. Então, acho que se a gente consegue ferramentas que nos auxiliam, gera também uma tranquilidade e tempo para a gente focar em outras coisas. É verdade. E além de ser complicado, né, Ana, a gente ainda tem a questão da legalidade, né? Imagina, a gente passa um valor errado para um colaborador num sistema está numa planilha de Excel está no outro, é um aperto danado que a gente passa, né, em relação a isso. Farley, conta um pouquinho para a gente, assim, você teve já experiência na automatização desses processos que as meninas citaram nas empresas? Você pode compartilhar com a gente um pouquinho? Podemos, claro. Se a gente for ver até o tanto que a Mari comentou quanto a Ana, né, a gente até converge bem com aquilo que, assim, o próprio conceito de processos traz, até no que toca, quando a gente olha uma matriz até bastante simplista de decisão, do tipo, para onde eu vou, o que eu faço, né? Porque, assim, pelo menos a minha leitura, né, dentro do que a Mari comentou, um perfil dela é um perfil dentro de processos do dia a dia dela, são processos, são situações mais operacionais, são aquelas coisas de dia a dia mesmo. Quando a gente vai para a situação da Ana, a gente já vê uma situação onde já agrega uma série de processos, que são aqueles processos que a gente comenta que são mais orientados a conhecimento, sabe? Então, ele demanda mais um viés mais estratégia, uma comunicação, ou você tratar uma situação em específico. Então, você tem meio que, de certa forma, aí um paradigma, né? E aí, naquilo que toca a automação dentro desses dois mundos, obviamente que os dois é totalmente passíveis aí da gente poder trabalhar, mas até para convergir um pouquinho com o tema aí do nosso papo hoje, né? Então, como que a automação pode reter talento? Eu diria assim, olhando essa realidade que a gente aqui viu refletida na prática, seria interessante a gente ter o máximo possível uma realidade operacional resolvida, justamente para permitir as pessoas, dentro de um contexto de RH, fazer ou trabalhar situações mais parecidas com aquilo que a Ana tem procurado praticar, que são aquelas situações mais pontuais, ter um tempo disponível maior para poder tratar cada profissional, cada colaborador da sua empresa de uma forma única, que é o que a gente tem enxergado do ponto de vista de mercado, né? Então, de novo, até voltando um pouquinho para o início da minha fala, né, colaborando um pouquinho aí no que toca a experiência em automação e um pouquinho também daquilo que a gente vive aqui como empresa. E a gente pode citar até alguns exemplos aqui, né? Eu até anotei, durante a fala da Mariana, ela comentou a questão de folha de pagamento, então esses ajustes, às vezes, com hora extra, esses ajustes, às vezes, de autorizar aí alguma questão aí que saiu daquela rotina específica do horário de entrada, de saída, do atestado e tudo mais. Essas são situações que, do ponto de vista operacional, a automação pode ajudar e pode ajudar muito. Então, imagina, por exemplo, uma situação como, o colaborador passou na catraca, ele passou num horário diferente daquele que ele deveria ter passado. Pode-se iniciar ali uma rotina onde o colaborador vai justificar aquela situação, e isso já pode, logo na sequência, obviamente, com as devidas aprovações, se refletir dentro do módulo de folha de pagamento, para que você não precise fazer esse tipo de lançamento de forma manual, sabe? Esse é um exemplo. Outros exemplos, a questão de, o colaborador acabou pegando algum atestado, né? Como que a gente reflete isso dentro da organização em relação à folha, em relação ao desdobramento necessário a isso, justamente para evitar
situações como essa que a Mari comentou, tipo, pô, mas não foi registrado, a minha hora extra não entrou dentro da minha folha desse mês, isso gerou aquele desconforto. Então, se isso acontece uma, acontece duas, acontece 3 vezes, realmente isso vai gerando um distanciamento daquele colaborador. Então, até para fechar, eu não me alongar muito aqui, nessa minha primeira fala, eu diria nesses aspectos, assim, procurar trabalhar muito esses processos mais operacionais, porque eles são, vamos colocar entre aspas, os mais fáceis da gente poder trabalhar, liberando tempo para que os profissionais de RH consigam focar naquilo que é o mais importante, que é nas pessoas, e por consequência disso, né, os processos que ali também se encontram, que são muito mais orientados a conhecimento e que demandam um esforço maior, inclusive, para gerar consenso, eles possam também ser trabalhados com o devido enfoque, com o devido esforço e com a devida atenção que eles demandam. Então, mais ou menos isso. Muito bacana, Farley. É aquela questão, foco nas pessoas, no humanos, né? Somos recursos humanos, né? Então, daí a gente tem essa questão de focar nessa liberação. Antes de eu passar a palavra para a Fabi, Ivone, fica à vontade, você quer fazer uma pergunta? Não, na realidade, só dividir com vocês um pouquinho. Achei tão legal esse comentário, tanto do Farley, da Ana, da Mari. Hoje eu estou como supervisor de benefícios aqui da Casa e Vídeo. Hoje nós temos mais de 3.000 funcionários. A gente está com loja em todo o Sudeste. E tenho buscado cada vez mais automatizar algumas rotinas do time. E ouvindo vocês dizer isso, me surgiu essa oportunidade de dividir com vocês um pouco do que eu tenho feito. Eu não sei se isso seria, se eu estou antecipando um pouco o conteúdo, mas só para dividir com vocês que realmente, principalmente, como o Farley falou, essa parte operacional é mais simples de a gente conseguir automatizar. Num simples fato de mudar alguma coisa numa planilha ou outra, já facilita muito o trabalho. E aí, só para não me alongar, eu vou trazer um exemplo de um dos times que eu estou supervisionando há pouco tempo, que é o time de malote lá da empresa. O sistema de malote da empresa, ele é interno. Então, nós colocamos os documentos, etc., dentro do malote, enviamos para o nosso depósito e isso é enviado para as lojas. Só que até então, isso tudo era feito via papel. Então, eu tinha um bloquinho de romaneio por loja, e a gente já está com 200 lojas, e os operadores lá do meu time de malote anotavam romaneio por romaneio e destacavam botar dentro do malote. Então, quando a gente ia buscar isso, por exemplo, quando foi enviado tal malote, eu tinha que ficar olhando um por um para poder descobrir. Então, assim que eu assumi a área, eu automatizei isso de uma forma um pouco mais arcaica, até mesmo por conta do perfil do time, que era bem mais operacional. Então, a gente colocou isso numa planilha no qual ele só digitava o número da loja e o número do lacre. Então, a gente já consegue rastrear isso e ver o volume que é enviado. Então, o simples fato de você mudar um pouquinho a rotina já traz um resultado muito grande, até mesmo para você gerenciar. E aí, trazendo um pouco mais para o lado da Paula, que hoje eu estou vivenciando um pouco mais, que é a parte de gestão. Então, você consegue melhorar o operacional do time, para não alongar mais, claro, a gente já evoluiu bem mais disso, mas só para trazer esse exemplo, a gente consegue melhorar um pouco mais a operação do time, e aí eles conseguem hoje enviar muito mais malotes do que enviava antes, e eu consigo ver quantos malotes são enviados por dia, quais as lojas estão recebendo, quais as lojas não estão devolvendo malote, então isso ajuda muito no nosso dia a dia. Legal. Obrigada por compartilhar, Ivanil. É bom que a Fabiana agora vai poder falar um pouquinho. Fabiana é expert aí nos desenhos de processo, e eu acredito que tudo comece muito por aí, né, Fabi, para a gente fazer. Conta um pouquinho para a gente aí nesses desenhos de processo, aí automatiza. Conta um pouquinho aí a sua aplicação prática no dia a dia para a gente. Eu vou pegar um gancho aqui no que o Ivanil acabou de compartilhar com a gente, porque eu acho que esse é o espírito que a gente tem que ter quando a gente quer. Quando a gente se propõe a ter mais tempo para trabalhar as pessoas, né? A gente tem que ser, assim, um explorador e um caçador eterno de oportunidades de melhoria no processo. Então, por exemplo, ele trouxe um exemplo para a gente aí, lá da parte de romaneio, que ele já fez algumas mudanças, ele redesenhou o processo dele, fez algumas mudanças, e essas mudanças que ele fez, agora,
dão base para cada vez mais ele melhorar o processo, né? Então, acho que esse é outro ponto que a gente tem que ter em mente também. A melhoria contínua, ela é amplamente favorecida quando a gente entra num processo de automatização, né? Qualquer que seja o nível da automatização que a gente se dispõe a fazer, mesmo que seja uma automatização simples, né? Ele começou ali facilitando o lugar de entrada dos dados. Daqui a pouco ele pode ver o poder de ter algum tipo de ferramenta analisando esses dados de entrada, propondo alternativas, já propondo algumas decisões ali para o gestor. Então, qualquer que seja o nível da automação que a gente faça, ela sempre gera para a gente uma possibilidade de melhoria contínua, a gente evoluir cada vez mais a rotina e o trabalho do dia a dia, né? Eu acho que, na minha primeira fala, eu queria trazer isso, né? A automação como uma ferramenta também de melhoria contínua, que vai ajudar a gente eternamente, né? Porque o objetivo de uma empresa é ser perene, é estar aqui para sempre, independente de estar eu, Farley, a Ana, a Mariana, daqui a pouco vem outras pessoas aí na empresa e a empresa continua, né? Então, a gente tem que ter essa flexibilidade, tem que pensar que a rotina vai mudar sempre e que a gente precisa ter ferramentas que nos ajudem nisso, ferramentas e processos, né? Legal. É importante, né, Fabi, ter essas ferramentas e processos muito bem desenhados, né, esses processos, principalmente para saber qual ferramenta, né, aplicar, você e Farley, né, fazendo aí essa experiência, essas aplicações, dessas automatizações, esse processo tem que estar muito certinho, né? Até se me permite aqui só um adendo, Patrícia, não sei se eu posso falar aqui rapidinho. Isso que o Ivonei e que a Fabiana comentaram, é isso mesmo, e assim, uma coisa que também é legal da gente comentar e reforçar, é que quando às vezes a gente ouve falar dessa palavra automação, dá a impressão que junto dela vem uma complexidade que parece inalcançável, assim, sabe? Existe um certo paradigma nisso, né? Não, mas a automatização é um negócio muito complexo, muito robusto, e ele não deve ser assim, né? O exemplo do Ivonei aí é um exemplo bastante bacana nesse aspecto, porque quando a gente fala de automação de processo, pode ser feito sim de uma forma bastante simples, com evoluções, com resultados muito bons. Por exemplo, como o Ivonei fez, ele padronizou, utilizou um Excel para isso, onde ele saiu, vamos dizer assim, de uma situação que parecia estar um caos instalado para uma situação gerenciada. Então é fantástico, já é um movimento extremamente válido, e é isso mesmo, né? Então, você vê, converge isso que o Ivonei comentou para essa questão daí, que a própria Fabiana até comentou. Então, deu o primeiro passo, hoje é com Excel. Amanhã, depois, ele consegue já agregar mais algum tipo de ferramental, ou processual, ou até de comportamento. E isso, gradativamente, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, você vai conseguir atingir níveis de maturidade que, se você for olhar para trás, naquela oportunidade, seria praticamente impensável de atingir. É verdade, é verdade. Ana, conta pra gente um pouco hoje, né? O que você gostaria que fosse automatizado que facilitaria a sua vida? Eu acho que tem ainda muitos processos que poderiam ser automatizados. Aqui na empresa, a gente está numa fase de trabalhar com data analytics. Então, a gente tem vários dados que hoje estão distribuídos em vários locais, sejam sistemas ou até, como eu falei, planilhas de Excel. Mas quando a gente precisa olhar para a jornada do empregado como um todo, ou para o empregado especificamente, ou para o grupo de empregados, a gente ainda tem dificuldade de colocar essas informações no mesmo local. Então, gasta-se um tempo muito grande para fazer isso, ou não consegue fazer também, né? Porque às vezes tem um volume de dados tão grande que você fala, é melhor não mexer com isso. Então, como a Fabiana estava dizendo, eu acho que esse é um ponto muito importante. A automatização, ela te ajuda muito na tomada de decisão, porque quando você consegue enxergar aquele cenário do ponto de vista de números, né, você complementa com a sua experiência e com o seu conhecimento do negócio e das pessoas. Então, eu acho que você une uma riqueza muito grande, assim, né, do dado. Travou a Ana? Acho que deu uma pausazinha da Ana, daqui a pouco ela retorna. A gente também Todo mundo online, né? faz parte. Até aproveitando também, né? Eu acho que na mesma linha da Ana, o Rodrigo Abrantes colocou aqui no chat, né?
que se ele tem uma empresa prestadora de serviço na parte financeira da empresa, referente a banco de horas, Cristo, né? Pagamentos e descontos, como tratar a automatização dos processos, junto com o sistema utilizado por essa prestadora. Acho que tem muito a ver também, Ana, pode terminar, tá? Mas eu acho que tem muito a ver também com essa pergunta, e aí eu vou dividir entre o Fábio e a Fabi, para poder colocar, a Ana vai terminar, né, a colocação dela, colocar isso e a resposta do Rodrigo, por favor, Ana, fica à vontade. Desculpa, gente, eu não sei onde vocês pararam de me ouvir. A gente estava na parte de... Eu li o do Rodrigo, eu também me perdi. Quem pode me ajudar? Ana, você estava comentando que vocês estavam trabalhando num viés mais de data analytics e que nesse contexto né, no contexto do seu trabalho, você tinha algumas dificuldades, até em algumas situações, para poder consolidar essas informações. E que esse era o momento que vocês estavam aí, no que toca a questão dos desafios, vocês tentarem dar um passo à frente aí nesse sentido. Pelo menos foi essa a minha compreensão aqui. Obrigada, é isso mesmo. Então, a expectativa é que a gente tenha ou um sistema ou um processo que nos auxilie a ter esses dados em mãos e conseguir tomar essa decisão da melhor forma, ou seja, olhando para os dados, olhando para o conhecimento que a gente tem do negócio, das pessoas, e nesse conjunto, trazer a melhor experiência possível para o nosso pessoal e o melhor resultado para o negócio também. Legal. Então, eu vou pedir a Fabiana, responder tanto o Rodrigo aqui no chat, como comentar aí da Ana. É legal, em cima do que a Ana colocou, e o que a gente vem falando aqui, a gente vê também esse crescimento da maturidade, né? Então, a gente começa lá atrás, às vezes, uniformizando o local de input dos dados, depois a gente vai percebendo o poder que esses dados têm para nos ajudar na tomada de decisão, começa a trabalhar com analytics, daqui a pouco vai estar trabalhando aí com a parte de inteligência, né? Que já nos permite visualizar várias coisas que o pensamento humano sozinho talvez não conseguisse, né? A gente já começa, talvez, a pensar em inteligência artificial. Então, assim, tudo isso faz parte de uma evolução e de uma maturidade que a gente vai percebendo novas necessidades e, a partir disso, podendo ou não usar níveis diferentes de automatização para nos ajudar, né? Bacana, Fábio. Perfeito. E aí, complementando e pegando aí o que a Fabiana comentou, né, a palavrinha-chave aí que ela citou bastante, é a questão realmente de maturidade, né? Então, quando olha aí a realidade que a Ana citou, certamente dentro da organização dela, ela tem vários processos ali, onde cada um deles está num nível de maturidade diferente. Certamente, aqueles processos que estão, vamos dizer assim, nessa corrida um pouquinho mais atrasados, vamos colocar entre aspas, certamente são esses que representam a maior dificuldade para ela poder consolidar essas informações, para ela poder tirar informações de uma forma que ela realmente traga ali, uma informação de negócio, né, uma situação de negócio, algo que realmente permita você, a partir disso, tomar uma decisão. Então, escreva embaixo aí tudo aquilo que a Fabiana aí comentou, e aí no que toca o que fazer, eu acho que está muito claro nesse aspecto, que é basicamente ver, do ponto de vista de tempo, aí voltando um pouquinho mais atrás do que a gente falou aqui, o que mais tem consumido, no sentido até da Ana aí consolidar essas informações, e olhando também, obviamente, dentro dessa matriz, essa questão da maturidade, né? O encontro dessas duas variáveis aí, muito certamente, vai ser um grande direcionador para a tua decisão. Então, dado o esforço que você tem para consolidar esse processo que hoje me traz tanto esforço, vale a pena eu dar o próximo passo olhando a ele? A pergunta que se faz é essa. Se a resposta for não, você vai ter que seguir até conseguir achar um sim dentro dessa tua matriz aí de decisão, né? Então, é basicamente isso. Maturidade, variáveis de tempo e maturidade, posterior decisão, dado uma situação problemática que hoje existe, para você poder consolidar suas informações dentro da tua organização. E aí, entrando um pouquinho aqui na pergunta do Rodrigo, que foi feita aqui no chat, né, não tem uma resposta muito definitiva, que é no meu entendimento, tá, Rodrigo? Aqui, assim, precisa ser feito um trabalho, aí vou ser repetitivo, de maturidade, né, desse processo, tentar entender quem são os atores, os envolvidos dentro disso aqui, e também, ao final, entender tecnicamente como que esse outro sistema dessa prestadora funciona,
como que ele permite a gente, eventualmente, abrir uma portinha e ir lá dentro, buscar alguma informação ou levá-la para dentro alguma informação, e aí, em cima disso aí, cair exatamente na mesma, vamos dizer assim, matriz de decisão que a gente aqui comentou. Se justifica do ponto de vista de tempo e do ponto de vista do valor agregado para o negócio? Se a resposta for sim, ele sim é uma iniciativa aí que pode e deve ser priorizada junto ao contexto de negócio e, obviamente, alinhado aí às ações estratégicas da empresa. Uhum. Fabi, quer comentar? Eu queria fazer um comentário também em cima aí da pergunta do Rodrigo. Acho que um ponto importante é a gente lembrar, né, que a gente tem que trocar a roda com o carro andando, né? Então, a gente não pode simplesmente parar tudo que a gente tem e começar do zero, uma melhoria de processo, uma automatização. Então, nesse sentido, entender bem quais os requisitos que a gente tem, o que é importante, quais os resultados que a gente não abre mão, o que é aquilo que tem na rotina ali que eu não, de jeito nenhum, eu posso abrir mão de conseguir fazer bem. Acho que esse é o primeiro passo para a gente avaliar essa questão do que eu já tenho. Então, às vezes, eu já tenho fornecedores com algumas ferramentas, alguns sistemas, mas o primeiro ponto é do que eu realmente preciso. Porque quando a gente sabe o que a gente realmente precisa, aí sim a gente consegue fazer uma boa avaliação, se a ferramenta, se a plataforma, se o fornecedor está nos atendendo bem. E cada vez mais, Rodrigo, as plataformas têm migrado para modelos de conversar entre si, né? Então, tem muita ferramenta, tem muita plataforma. O próprio conceito de BPMS, que é a automatização de processo com foco em BPM, ele é muito centrado nessa questão de botar todo mundo para conversar, né? Então, a gente orquestrar as coisas significa que os sistemas, eles troquem informação entre si de uma maneira a agregar valor para a empresa. Então, eu acho que esse ponto também é algo que a gente tem que considerar. Até que ponto as ferramentas, as plataformas que a gente está usando nos permitem essa orquestração, né? Porque nenhum sistema vai fazer tudo. Quando a gente encontra no mercado aí sistemas que têm uma amplitude grande, né, um escopo grande, muitas vezes ele se torna complexo. Então, isso é outro ponto também que a gente tem que avaliar. O que eu realmente preciso? Às vezes, esse nível de complexidade que o sistema tem, nesse momento, não é o ideal para mim. Então, talvez eu pudesse trabalhar com 2 ou 3 sistemas menores que conversassem entre si, que me permitissem fazer essa orquestração aí, para poder efetivamente chegar no resultado que a gente precisa. Então, acho que o Farley colocou muito bem, né? Depende, né? Do que a gente precisa ali para a gente poder fazer essa avaliação. Tá? Deixa eu só esclarecer um ponto aqui, Fabi. Então, essa orquestração, eu estou entendendo porque você falou assim, com foco no BPM, BPMS. Então, eu estou entendendo que essa orquestração, isso chama BPMS, é isso? Essa ferramenta chamada BPMS quem faz esse diálogo entre as ferramentas, né? Não, deixa eu só esclarecer. O BPM, ele é uma filosofia, né? Então, o BPM, ele é uma filosofia de gestão que diz que a gente tem que pensar os processos e olhar a realidade da empresa numa visão fim a fim. Então, quem precisa dessa informação, quem vai receber informação, como é que estão as interfaces. Então, o BPM, ele é uma filosofia, um modo de gerenciar com visão de processo. BPMS são plataformas que permitem, são sistemas que me permitem implantar isso. E, geralmente, esses sistemas, por exemplo, a Neomind tem um sistema super bacana aí, com foco, que é um BPMS, né? Então, esses sistemas, eles nos permitem fazer essa orquestração, que é esse trânsito, falando de uma maneira mais simples, né? Esse trânsito de informações, independente de onde a informação está, se está num sistema só, se está em outros sistemas, né? Então, acho que isso é muito rico, a gente prestar atenção também no quanto a plataforma que a gente está se dispõe a conversar com outras, né? Se dispõe a me permitir orquestrar a minha vida aqui entre sistemas, para que eu consiga ter o melhor que a tecnologia pode me dar de uma maneira inteligente e simples, né? Porque também não dá para ter um negócio complexo demais. Cada vez a usabilidade ela é importante para que a gente tenha as pessoas ali vendo as ferramentas como verdadeiros aliados. Legal. Como que é bacana quando você tira o relatório mostra tudo que você precisa, com a informação principal em negrito, né? E você fala assim, nó, isso aqui é meu sonho de consumo. Nó, né? Mineira demais, mas enfim. É
muito legal, né? Então, assim, acho que as pessoas têm que enxergar a tecnologia, enxergar os sistemas, as plataformas como aliados. Se a gente começa a ter a coisa muito complexa, tem que ficar pensando se está bom, se está ruim, eu acho que tem alguma coisa errada, né? E pode ser falta de treinamento, às vezes as pessoas não estão capacitadas no uso da plataforma, né? Isso acontece também. Então, volto de novo, né? É importante a gente entender o que a gente realmente precisa, para a partir do que a gente realmente precisa, a gente avaliar qual o melhor processo e a melhor plataforma para nos permitir fazer isso. Legal. Então, é muito parecido até com o que o Vonel fez, né? De estar sintetizando, né? Tá otimizando aí os resultados dele, né? De uma extração de dados, é exatamente isso, né, Farley? Que a ferramenta, igual a Neomind faz, né? Uma das ferramentas, né? Igual a Neomind faz, né? Otimizar esses dados, né? Perfeito. Eu vou pegar uma parte do que a Fabiana comentou ali. Me desculpe, vou jogar um pouquinho contra o patrimônio aqui, mas até antes em si do BPMS, né, aquilo que a Fabiana citou é essencial. Vem a disciplina do BPM, da gestão de processo, sabe? Então essa questão cultural, vamos dizer assim, de você incorporar essa disciplina, esse formato de trabalho dentro da cultura da empresa, é o passo essencial para você conseguir atingir níveis de maturidade dos processos dentro da tua organização. Seja eles na sequência, você venha trabalhar com Excel, ou com treinamento, ou somente com processos que sejam orquestrados devidamente, mas são executados dentro de vamos dizer assim, de um viés mais humano, mais pessoal, até você conseguir dar passos assim, um pouco mais à frente, implantando um BPMS, implantando processos mais automatizados, com soluções que realmente consigam orquestrar esse ambiente todo. Então, só isso que eu gostaria de reforçar aí também, pegando esse gancho ali da Fábio, né? O BPMS, assim, ele é fantástico, eu sou inclusive suspeito em relação a comentar qualquer coisa nesse aspecto, mas esse viés cultural, gente, é essencial, sabe? É você ter essa cultura de que, assim, a partir do momento que você trabalha com o processo, vem junto consigo isso aí, uma mudança que normalmente traz um certo incômodo, que é a mudança, né? A gestão de processo traz muito essa carga. Gente, a partir desse momento, a única certeza que você vai ter na tua vida é que as coisas vão mudar. Os processos vão mudar, os processos vão evoluir, os processos, eles são vivos. E isso demanda das empresas, ou das organizações, ou dos times que estão internalizando esse tipo de situação, uma percepção de dinamismo absurda, porque isso gera desconforto. Toda mudança em relação à organização gera desconforto, sabe? Então, esse é o passo naquilo que toca BPM e BPMS, essencial, esse é o primeiro, sabe? Trazer vou usar os termos aí de momento, né? Trazer esse mindset junto para dentro dos times, para dentro da empresa, e aí, assim, poder trilhar. Bacana, obrigada, Fabi, Farley. Agora eu vou fazer uma pergunta completamente oposta, né? Perguntei para a Ana o que ela gostaria que fosse automatizado, né? E Mari, o que você que está no operacional, o que você acha que não pode ser automatizado? O que não dá para ser automatizado dentro da RH? Como eu expliquei para vocês, eu faço essa parte de mais operacional dos processos, digamos assim, por ser do departamento pessoal, que já é um setor mais burocrático, digamos assim, né? A gente sabe que a gente trabalha bastante com processos, né, com legislação trabalhista, convenções coletivas, enfim. Mas eu acho que essa parte a gente consegue otimizar bastante automatizando. Mas aí, onde entra nessa parte das pessoas, onde, no meu ver, a gente ainda não consegue automatizar, porque ainda, como a gente é RH, a gente ainda trabalha com pessoas. Então, até o momento onde chega a necessidade de ter esse contato com as pessoas, de ter uma conversa com a pessoa, fazer um recrutamento, onde a gente possa realmente entrevistar as pessoas, né, depois de toda a parte do robô, digamos assim, eu acho que isso ainda o robô não consegue fazer, né? É bem importante que a gente consiga ter essa divisão entre o que é preciso tratar de forma humana e o que ainda dá para ser automatizado. Então, acho que muita coisa a gente consegue automatizar, mas a partir do momento que chega nessa relação humana, aí a gente já não consegue mais estar automatizando. É verdade, é verdade. Gabriela, quer fazer um comentário? Quero sim, Patrícia. Isso que a Mariana está falando é muito importante, né? E se a gente pensar
esse tema, ele é uma faca de dois legumes, né, gente? Porque quando a equipe abraça essa mudança de paradigma, toda essa automatização, é muito bacana, até porque se criam novas formas para serem, novos processos para serem automatizados, né? Então, acaba criando ali um desafio, uma motivação na equipe, então começa a se pensar, mas e isso, não pode ser automatizado? E aquilo? Mas, por outro lado, como bem disse a Mariana, a gente trabalha com pessoas, então tem certos processos ou até etapas do processo que a gente não consegue, o robô não faz isso por nós, né? E nesse momento que a gente vive atualmente, a gente precisa muito dessa escuta ativa, né? Desse contato com o colaborador. E isso é algo que toma muito o nosso tempo, entre aspas, a gente não consegue automatizar, e pelo contrário, a gente precisa automatizar outros processos para ter mais tempo para essa escuta ativa, para poder criar um engajamento, né, mais humanizado, para que lá na frente a gente tenha melhores resultados, melhor produtividade. Então, essa é uma parte, Patrícia, que a gente tem visto aqui na Tambasa, que tem aumentado muito essa busca, né, por essa empatia, né, por essa tomada mesmo de orientações, sabe? E, infelizmente, número nenhum, sistema nenhum vai conseguir nos substituir, né? E é uma parte que, devido à saúde mental, está tão fragilizada ultimamente, a gente precisa desviar o nosso olhar, muitas vezes, para essa parte. Era só um adendo que eu queria fazer aí. Não, e um adendo super relevante, né, Gabi? Porque a partir do momento que a gente tem o tempo, né? O Alexandre também até colocou aqui no chat, eu vou até retomar essa frase dele no finalzinho. Se a gente tem esse tempo otimizado pelo processo automatizado, nós conseguimos realmente dedicar aquela primeira frase do Farley às pessoas, né? Nossos recursos são humanos, mas trabalhamos com a parte humana, né? E é insubstituível esse contato. Apesar da gente estar nesse mundo virtual, onde a gente olha pela câmera, mas a gente olha, né? A gente sorri, né? Então, e esse tempo para cuidar da saúde mental, né? Ele é muito... a gente consegue ter um maior quando a gente otimiza os dados operacionais, né? Farley e Fabi, vocês têm uma contribuição para falar, né? Em relação a esses 3 comentários, não vou nem falar da Mari. O da Mari, da Gabi, do Alexandre, da Gabi, do Alexandre, vocês têm aí o comentário para poder complementar isso aí. Eu tenho sim, eu acho bem bacana a gente ponderar aqui o seguinte, se a gente se dispõe a trabalhar processo, a automatizar mais esse processo, ter ferramentas que nos ajudem, a gente tem sempre que lembrar que essas ferramentas são suporte e apoio para uma decisão humana, né? Então, assim, o sistema, ele é o modelo, né, a modelagem, as informações que a gente tem ali, seguem a regras que a gente colocou, e a gente tem que lembrar que o sistema, assim, ele faz o que a gente mandou ele fazer. E ele vai simplesmente apontar para aquilo que está acontecendo para que a gente tome a decisão, né? Então, não pode ser uma análise burra. Às vezes, a gente vê os números, né? Porque tem essa função também, a automatização, a gente conseguir medir melhor, a gente conseguir trabalhar indicadores de uma maneira mais bacana. Mas eu posso ver ali, né? Existem hoje no mercado aí soluções e processos que a gente pode implantar nessa linha de enxergar o desempenho, mas não é porque um colaborador está com desempenho ruim naquele momento que eu vou chegar lá e vou desligar ele. Aí vem o papel da gestão, né, de avaliar qual que é o contexto que esse colaborador está vivenciando agora. Eu acho que o bacana é isso, o sistema tem que te dar o dado, ele tem que apontar. Esse colaborador aqui, que historicamente tem um desempenho bom, ele não está indo bem agora. Dá uma olhada lá, conversa com quem está do lado dele, né? Conversa com ele, entende o que está acontecendo, para a gente ver como é que a gente pode reverter esse resultado dele, que não está bacana, já que ele tem sido uma pessoa, né, de bom desempenho aí, historicamente. Eu acho que esse é o ponto, sabe? A automatização, ela tem que dar a facilidade de eu ter o dado certo. Agora, o que eu vou fazer com isso? Essa relação humana, para entender o que é que, de fato, está levando aquele resultado ali a não estar legal, eu acredito que isso nunca vai morrer, né? Isso é necessário, e essas relações, a gente viu isso muito na pandemia, né?
como que o ser humano realmente precisa, né, se relacionar. É muito diferente a gente fazer as reuniões aqui online, funciona bem, eu acho que é produtivo, mas essa semana, por exemplo, a gente teve a oportunidade aí de se reunir ao vivo com o time da BHO, né, que é a Patrícia que conduz lá na ETEG. Gente, é muito bacana, né? Como que a equipe sai com outro gás, como que esse estar junto, esse relacionamento humano, ele faz muita diferença. Então, acho que a gente tem que lembrar disso também. A tecnologia, a plataforma, a automatização, ela vem para facilitar que a gente tenha as informações, tenha os dados, para que aí sim a gente possa realmente viver o humano, né, de entender o que está acontecendo ali para tomar as melhores decisões e ajudar as pessoas e as empresas a terem um resultado melhor. Muito bacana. Farley? Só complementando o que a Fabiana comentou, né? Eu acho que a gente já tem um consenso aqui, de certa forma, que a automatização vem justamente para esse contexto, né? Ele vem para ser um agente apoiador nesse processo, nessa jornada, da gente conseguir disponibilizar mais tempo para as áreas, para as pessoas de recursos humanos, com o objetivo de que elas consigam olhar para os seus seres humanos, para os seus colaboradores, de uma forma mais próxima, né, de uma forma mais personalizada, de uma forma olhando para a situação realmente individual de cada um. Então, acho que esse é um ponto importante de salientar, e também para não perder ali o fio do que a Gabriela comentou, quando a gente olha daí esses processos que são menos operacionais, né, eles são mais baseados em conhecimento, no sentido de agregar aqui também um pouquinho da experiência que a gente tem, eles são processos que realmente, quando a gente vai... E aí, claro que são processos que vão ter um índice de automação menor, ou seja, coisas automáticas vão ser feitas num volume menor, mas não quer dizer que esse processo não possa ser automatizado e devidamente estruturado e organizado para que ele seja, como a Fabiana comentou, apoio nesse processo de conversa, nesse processo de individualização, nesse processo de olhar o indivíduo do jeito que ele é e manter um histórico daquele ali como uma ferramenta para você poder estabelecer realmente ali uma relação de confiança entre ambas as partes. Então, acho que naquilo que toca a automação desse tipo de processo, esse é o grande cuidado que eu diria, sabe? Não transformar esse processo em processo fechado, em processo burocrático, e sim em processos abertos que realmente permitam a gente trabalhar conhecimento e a relação ali dentro, muito mais ad hoc, vamos dizer assim, para usar aí um conceito até dentro do guarda-chuva de processos, evitando que ele fique engessado, que ele dê essa percepção, sabe, que você é só mais um, eu vou clicar no botão, ele vai me dar uma decisão automática aqui, e pronto, acabou a nossa conversa, sabe? Então, acho que esse é o ponto aí também, tá? Muito bacana, gente. Depois eu vou retomar aqui os comentários do chat, que estão começando a ficar riquíssimos aqui. O Alexandre, a última frase dele, assunto que vai longe mesmo, então eu vou retomar os assuntos aqui do chat depois. Ana, me fala uma coisa, né? Na sua experiência aí com automatização de processo, quais que foram os pontos de aprendizado e sucesso? Conta um pouquinho da sua experiência para a gente, por favor. A gente tinha uma grande dor aqui na empresa, que era o processo de recrutamento e seleção. Então, o nosso processo, a princípio, ele era todo manual. Então, eu lembro da época que eu fazia isso, né? Que eu recebia os currículos por e-mail, aí eu abria todos os currículos, avaliava um por um, salvava numa pasta, que a gente dividia a pasta por área, por cargo, e por aí vai. E você tinha todo um trabalho além disso, né? A comunicação com o candidato também era toda feita ou por telefone ou por e-mail. Então, você tinha que ficar lembrando, nossa, eu tenho que ligar para fulano, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí eu tinha que ter uma lista. Ô, gente, a Ana travou de novo. Tadinha, ela vai falar, não, gente, só comigo. Daqui a pouco. Mas aí a gente travou no recrutamento e seleção, que tinha uma lista, e eu acho que a maior dor do recrutamento e seleção é essa mesmo, né? Manuela pode até falar muito disso, né, Manu? Falando sobre aí das listas de recrutamento e seleção, né? Com certeza. Tudo bem, gente? Eu sou analista de recrutamento e seleção, né? Aqui a gente chama de atração e retenção na ETEG, e as listas são eternas, ainda mais quando você tem muitas vagas
para fazer ao mesmo tempo. Então, quando a gente utiliza alguma ferramenta para o controle e para automatizar isso de alguma forma, acaba auxiliando bastante. A Ana voltou. Ana, você estava falando de lista. Eu só Pode caio continuar. quando eu tô falando. Patrícia falou que você ia falar isso. Depois você vai ver na gravação que eu li seu pensamento. Mas fica à vontade, estou falando da lista, porque é uma experiência muito parecida com a da Manu. Ela contribuiu também, mas fica à vontade. Então era uma loucura, assim, né? Você tinha um trabalho manual, um trabalho mental muito grande para você passar por todos os processos e garantir que a experiência daqueles candidatos era a melhor possível. E hoje a gente tem uma plataforma que nos auxilia nesse processo, então foi um ganho muito grande, porque a gente consegue fazer todo o processo de recrutamento e seleção, né? Estava ouvindo a Manu falando atração e seleção, enfim, né? O nome que a gente quiser dar para isso. Então, a gente consegue fazer tudo na plataforma. A própria plataforma conversa com os nossos candidatos. Então, ele consegue acompanhar o processo, né? Porque também acontecia isso, às vezes o processo delongava e as pessoas me ligavam muito, Ana, como é que tá? Né? Não, tá, não esqueci de você, não, vou fazer contato, porque o processo ainda está demorado. Então, hoje a gente consegue disparar várias mensagens e alertas para esses candidatos também. Então, acho que trouxe uma experiência muito boa para o candidato, uma experiência muito boa para o time de recrutamento e uma experiência muito boa para o gestor também, porque a gente gastava muito tempo anteriormente fazendo parecer ou até mesmo marcando de tempos em tempos com os gestores para dar retorno, e hoje eles conseguem entrar no sistema e olhar também que fase que está, quantos candidatos já passaram pelo processo, por aí vai. Então, esse, para mim, foi um dos maiores ganhos que a gente teve. Por outro lado, não tira a questão da importância do papel de quem está recrutando. Então, não é porque a gente tem isso, porque também não falei, mas tem toda uma inteligência artificial por trás dessa análise dos currículos, né? Então, você consegue filtrar melhor também. Então, antigamente, às vezes eu recebia, juro para vocês, assim, 500 currículos para uma vaga, é impossível ler 500 currículos. E aí eu brincava e falava assim, Deus ilumina quem você quer ajudar, porque eu não vou conseguir ajudar essas pessoas, né? É verdade. Então, hoje a gente já consegue não ler os 500, mas de certa forma classificar esses 500 e garantir que, de certa maneira, a gente vai olhar para aqueles candidatos que têm maior aderência. Mas ainda assim, o papel de conversar, de entender se aqueles requisitos, de fato, aquela pessoa tem aquela expertise, aquela pessoa consegue entregar aquilo que ela está dizendo que ela tem no currículo dela, eu acho que isso nunca vai ser perdido, assim, né? Então, e principalmente o fit comportamental, né, Ana? Que cada empresa é única, né? Porque as empresas são pessoas, né? E as pessoas formam um time único, né? E eu aprendi muito na experiência, né, Tati, que assim, às vezes antigamente a gente tinha muito aquele negócio, do candidato reprovado. Não é o candidato reprovado, é o candidato que não se encaixou para aquilo que você está precisando, seja tecnicamente, comportamentalmente, ou em termos de cultura. Então, acho que até esse olhar nosso mudou também ao longo do tempo, né? E o que é muito positivo também. Bacana demais. O Farley, Fabi, vocês têm experiência aí no desenho desse processo, né, da área de recrutamento, implantação do sistema aí de comunicação que possam contribuir aí com essa experiência da Ana? Da Ana, da Manu, né? O Farley tem 1 milhão, né? Eu vou dar uma experiência aqui que a gente fez recentemente, pegando o gancho aí com da Ana, até nesse processo mesmo de recrutamento e seleção. Uma empresa grande, assim, conservadora, então, um volume enorme de contratações concentradas em um determinado período, né? Porque chegou um prédio, um cliente novo, eu tenho que contratar todo um time ali para fazer a conservação desse prédio. E aí ela tem a empresa tem a operação toda descentralizada, e as pessoas ficavam, o pessoal do RH, uma equipe enxuta, né? Ficava enlouquecido também, porque era igual a Ana, uma quantidade enorme de currículos que chegavam por diversos meios. E nesse exemplo até a gente usou a plataforma da Neomind, e a gente estruturou todo um processo de recrutamento e seleção de forma que o próprio candidato, ele entra no site, ele envia o currículo, né, e as informações ali necessárias dentro de um padrão, faz os testes comportamentais ali, também por meio de links que a gente estruturou,
e a gente já consegue avaliar tanto a parte técnica quanto esse perfil mais comportamental, abrindo aí uma pré-seleção para que a equipe de RH faça a análise depois desse feed cultural que a Patrícia comentou, né? Então, ao invés de olhar agora esses 300 currículos que eu tinha aqui, no caso dela, às vezes é até mais, porque às vezes ela está contratando 20, 30 pessoas, né? Ela tem um volume enorme de currículos lá. Ela já faz essa pré-filtragem e é exatamente isso que a Ana colocou, né? Já dá todo um retorno para as pessoas que estão participando do processo seletivo, ele consegue acompanhar em qual etapa que o processo está. Isso elimina a ansiedade, né? Deixa a pessoa mais tranquila e já caminha para aquilo que é o tema de hoje, né? Reter. Né? O que a gente quer? Trazer a pessoa para dentro da empresa, começa lá no processo de recrutamento e seleção. Porque se ela tem uma experiência bacana nesse processo de recrutamento e seleção, né, nossa, uma empresa que tá organizada, me mostrou claramente o que está acontecendo, tem transparência aqui, né? E depois que ela entra, se essa experiência continua com uma folha de pagamento que não tem erro, ou seja, não, uma empresa que me dá credibilidade, né, o nível de confiança que é alto, acho que isso tudo são fatores que vão ajudando a gente a ter essas pessoas junto da gente, que é o que a gente quer, né? O reter, né, é o ter sempre, né? É dar essa continuidade aí no relacionamento, nessa relação aí de trabalho e nessa relação humana também de crescimento, que a gente acredita muito que os RHs têm que proporcionar, né? Que a pessoa esteja aqui, mas que esteja também evoluindo e se desenvolvendo sempre. Só para complementar, Fabiana, porque quando a gente fala de reter, também não é só reter as pessoas que estão aqui, né? É reter candidatos interessados que sempre vão olhar as nossas vagas, é reter ex-empregados que tiveram uma experiência tão boa quando tiveram conosco, que embora vão, né, de repente aceitam outros desafios, vão para outras empresas, mas estão sempre ali olhando para a gente, fazendo contato, falando, eu tô morro de saudade, quero voltar. Então, acho que o reter hoje também, ele tem um outro viés, né? E isso faz com que a gente tenha uma responsabilidade ainda maior, como empresa e como pessoas da área de RH, de cuidar dessa experiência desde o início até o momento que a pessoa sai, desliga e por aí vai. Ô, Ana, e isso é tão importante que a gente pode dar o exemplo da Gabriela, que está aqui com a gente. Gabi participou do processo com a gente ano passado. Esse ano a gente teve nova oportunidade e ela jura, não estou indo então, mãe, né? O tanto que a experiência, o tanto que, né, Gabi, o tanto que a experiência positiva no processo, né? O candidato sempre fica de olho, né, gente? A gente fica, né? A empresa é massa, você sempre fica, nossa, que legal, oi, eu quero um site igual deles, né? Eu quero fazer isso. Né? Não, participei de um processo, vou inserir isso aqui no meu também, né, Manu? Eu fui colocar a Manu, vamos olhar o que está fazendo, né? Às vezes tem uma experiência massa. Então, é isso, né? A experiência do candidato é muito boa, né? Coloca a nossa empresa também como atrativa, né? Uma atrativa. Farley, tem alguma experiência aí que você pode compartilhar com a gente? O que eu queria contribuir é o seguinte, né? Não vamos falar dos 1000 exemplos aí que a Fabiana comentou, realmente a gente tem bastante experiência com automação de processo como um todo, né? Tem uma brincadeira que eu sempre faço, eu já tive cabelo, né? Essa automação de processo, eu tinha cabelo e hoje eu não tenho por causa disso, mas tudo certo. Então, o que eu ia comentar é o seguinte, assim, a experiência do que ela nos traz, assim, não existe receita pronta, sabe, gente, no que toca processo. O que eu quero dizer com isso? Aqui a gente falou muito desse processo de admissão, processo de retenção, e está perfeito, normalmente ele traz uma dor consigo aí muito forte. Mas cada contexto tem que ser analisado de uma forma muito, muito específica. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, naquilo que toca RH, talvez o fluxo de admissão ou o processo de admissão não esteja o estado da arte, mas ele também não está ruim. Eventualmente, você tem uma outra situação dentro da empresa, como, por exemplo, aqui tratar hora extra, tratar atestado, fazer uma solicitação de treinamento, tratar um onboarding, que está gritando maior, que está gritando mais forte, sabe? Então, quando a gente olha o aprendizado nesse contexto, eu diria para, assim, não tomem receitas prontas como sendo o remédio definitivo, sabe? Procurem olhar para o contexto da sua empresa, da sua área, da sua organização, de uma forma a conseguir enxergar, até pegando essas variáveis que a gente comentou aqui, sabe? O que me consome mais tempo, o que gera mais impacto junto ao time e junto às outras áreas da empresa, dentro de uma matriz mínima aí de priorização disso,
e ataquem essas dores primeiro, sabe? Esses pontos focais no que toca a automação, seja ele qual nível forem, né? Pode entrar aqui no nível já de BPMS, ótimo, fantástico, mas se for o caso, só aquela mudança, às vezes, cultural, ou colocar uma planilha bem estruturadinha, Excel ali no meio dessa, vou colocar aqui, né, no meio dessa bagunça, né, para assim dizer, já vai trazer resultados fantásticos, sabe? Então, no que toca esse aprendizado, nesse contexto, eu diria isso, né? Não acreditem em receita pronta, né? Tentem sempre olhar muito para aquilo que é a realidade da sua empresa, do seu time de RH, do seu contexto, do seu universo ali, daquilo que toca automações, operações, recursos humanos e o relacionamento que está sendo possível vocês entregarem para com esses colaboradores. E a decisão no que toca a isso, acho que já está bastante claro aqui, a gente já gerou consenso, assim, o que vai me permitir ter mais tempo disponível para focar no que é importante, sabe? E aí sim dar o próximo passo. Muito bacana, falei isso mesmo. E a Manu me lembrou que Bernadette também, né? Passou pela mesma experiência positiva, graças a Deus, né? A gente está com boas experiências positivas, né, Teg, do candidato retornando e ficando perene, né? Gente, eu queria dar uma última contribuição, que as pessoas às vezes me perguntam muito, e pode ser uma dúvida aí, ou algo que alguém está pensando, que é a questão, tá, mas quanto que custa? Né? Vale a pena a gente fazer esse tipo de investimento? Vou compartilhar com vocês aqui algumas experiências. Aqui na ETEG a gente faz muito um trabalho de diagnóstico antes de começar esse processo de automatização, de redesenho de processos. Eu vou compartilhar com vocês uma pesquisa que a gente fez, um levantamento em empresas de CSC, né, Centros de Serviços Compartilhados. Por que eu estou pegando esse exemplo? Porque os processos geralmente são os mesmos, então eu posso considerar ali que eu estou falando de um mesmo escopo, né? E o que a gente viu aí? A gente fez esse trabalho de diagnóstico para depois iniciar o redesenho e automação em diversas empresas aí, e a gente viu oportunidades de liberação de tempo, né? Então, eu libero o tempo do meu time em X% para que o meu time possa trabalhar questões mais estratégicas, focadas em retenção, em melhoria de clima e tal. Então, o que é o número médio, tá? A gente viu ganhos aí de liberação de tempo das pessoas que variaram de 13% a 27%, uma média de 20% de ganho em termos de liberação de tempo. Quando a gente fala de dinheiro, né, custo, esse ganho, ele fica na ordem de 18% e 19%. Por quê? Porque, às vezes, a gente consegue liberar o tempo das pessoas que são mais operacionais, que têm, às vezes, um valor de salário que não é tão alto, tá? Mas, por que eu estou trazendo esse número para vocês? Muitas vezes eu converso com pessoas, né, que entram em contato com a gente lá na ETEG. As pessoas estão sentindo as dores que vocês comentaram aqui, e elas falam assim, Fabiana, mas eu preciso justificar isso, eu não tenho budget, né? Como é que eu mostro para a empresa que valeria a pena fazer esse trabalho? Então, acho que são duas coisas. O primeiro, como a gente conversou muito aqui, a gente não precisa começar grande, com coisas caras, com coisas complexas, né? Eu acho que o importante é a gente ter clareza de onde que tá doendo mais, né? Como o Farley ponderou, qual que é o processo que tá doendo mais, tá dando mais problema, né? A gente tem clareza dessa dor, priorizar bem onde a gente vai começar, às vezes, com o que tem, para já mostrar os ganhos rápidos ali, né? Que a gente chama de quick wins. E, à medida que esses ganhos rápidos não vão sendo mais suficientes, a gente tem em mente, talvez, esses números de referência que eu trouxe para vocês aí. É lógico que o número ele varia de uma empresa para outra. A cultura influencia, a estrutura influencia, né? O valor salarial influencia, mas coloquei para vocês, né? De 12%, 13% a 27% aí, ligada a esses processos que são mais de suporte, mesmo processos rotineiros, né? Contas a pagar, contas a receber, DP, esses processos que com certeza dá para automatizar em todo lugar, para que vocês possam ter uma noção. Poxa, se eu ganhar aqui, sei lá, 13%, 15% de tempo que eu puder, minha empresa está numa estratégia de expansão, se eu puder ter mais filiais, ter mais operações com o mesmo número de pessoas aqui, né, produzir 15% a mais, 20% a mais com o mesmo time, vale a pena o investimento que eu vou fazer?
Então, acho que essa é uma conta simples aí, que já dá um norte para vocês, né? Lembrando de novo, né? Depende, o número vai depender da empresa e tal, mas uma conta de padeiro aí para vocês começarem um raciocínio, ou talvez para desenvolverem um racional e ajude vocês a ter um número mais preciso, tá? Talvez pode ajudar também no dia a dia aí, porque conseguir o budget nem sempre é simples, né? Só para complementar, que desde que eu comecei a usar essa tática, ela tem me ajudado bastante, sabe? E é até uma outra forma também, às vezes eu tenho budget para contratar outra pessoa, né, um aumento de quadro, mas eu enxergo, por exemplo, que foi o caso, né, que uma plataforma iria me ajudar mais, e aí eu consigo justificar, provando, a plataforma custa isso, mas se for contratar uma pessoa vai custar tanto, então eu prefiro investir na plataforma. Só um outro assunto rápido, assim, que não é automatização em si, mas é um processo, a gente tinha um processo de onboarding ainda muito manual. Então, as pessoas entravam e a gente fazia todo aquele trabalho de integração presencial, óbvio, agora, né, com o Teams também, mas, enfim, eu precisava de um instrutor sempre estar ali disponível para fazer para aquelas pessoas. Eu não tinha budget também para justificar um processo que a gente queria fazer de filmagem de parte desses treinamentos, e foi justamente com esse cálculo do tempo que eu ia liberar dessas pessoas que a gente conseguiu pagar, né? Que a gente chama aqui de payback. Então, é isso. Acho que a gente que é da área de RH, a gente tem que fazer payback para tudo que a gente vai solicitar, orçamento ou contratação e por aí vai. Ajuda bastante. Principalmente se você trabalhar numa engenharia como a minha, né? Aí tem que ter. Muito bom, Ana, muito bom. Bem, gente, então, assim, nosso tempo está começando a encerrar. Está começando a encerrar, não encerrou ainda não, porque eu vou perguntar para a Mari, né? Mari, então, em relação à automatização do RH, você acha que ele auxilia aí nesse processo de redução, de retenção dos talentos? Como é que você percebe isso depois de tudo que a gente falou aqui? Então, como todo mundo já comentou, né, eu acredito que ele auxilia, porque com menos tempo da parte operacional, a gente pode focar no que realmente é importante para a empresa, que são as pessoas, né? Uhum. Então, a gente consegue ter tempo para fazer reuniões com, às vezes, algum funcionário que está tendo alguma dificuldade, poder estar acompanhando ele, estar criando algum programa, né, para retenção, estudando algum outro tipo de benefício para que faça com que os funcionários continuem na empresa. Então, tirando essa parte operacional, a gente consegue ter esse tempo maior para a gestão realmente voltado para as pessoas, né? Que é o que as pessoas são que fazem a empresa funcionar, né? Então, é bem importante a gente, como RH, a gente tá atento a essa parte, que, de modo geral, a gente consegue, sim, reter os colaboradores. Bacana. Ana, e para você, você acha que a automatização dos processos aí no RH auxilia nessa retenção? Acho que é a conclusão de tudo que a gente conversou aqui, né? A automatização nos dá, ela gera tempo para que nós, enquanto profissionais de RH, a gente possa focar naquilo que realmente agrega valor e que é necessário. Não só a automatização em si, mas acho que a eliminação de burocracias, de uma série de outras coisas também. E com certeza, se a gente tem mais tempo para olhar para a experiência deles, a gente vai conseguir reter muito melhor. Então, não tenho dúvidas que esse é um ótimo caminho. Bacana demais. Fabi, nessa experiência que você tem, você percebe que nas empresas onde você trabalhou com esse desenho aí de processos, né, apoiou na retenção dos talentos? Com certeza, Paty. Inclusive, é muito comum, né, a empresa fazer automatização num processo, num determinado setor ali, numa dor específica, e quando ela vê o ganho, ela começa a trabalhar essa automatização em outros setores, vai melhorando a experiência do colaborador, a experiência do cliente, e isso, no final das contas, traz toda aquela retenção que a Ana colocou tão bem, né? Não é a retenção só de quem está ali com a gente, mas é a retenção de quem não entrou agora, mas fica olhando para a empresa, é a pessoa que vai embora por algum motivo e depois ela volta, ou ela vai embora e leva a gente como empresa fornecedora para a empresa onde ela foi, né? Então, assim, gera parcerias para nós. Então, acho que, na minha visão, assim, da experiência que eu tenho, agrega demais, traz resultados muito positivos
e resultados que vão multiplicando dentro da empresa e vai fortalecendo essa cultura aí, como o Farley bem colocou. Muito bacana. E aproveitando, então, Farley, na experiência aí que você tem de implantar, né, essa ferramenta nas empresas, né, da Neomind, como é que você vê? Você percebe o apoio aí na retenção dos talentos dentro das empresas? Com toda certeza, né? Eu acho que a gente bateu muito aqui, principalmente numa variável chamada tempo, né? Então, acho que esse é um contexto que a gente enfatizou bastante, mas até nesse fechamento, sim, é importante também citar que a automação de processo, tanto no que toca RH, e aí pegando o gancho aí da Fábio, toca também outras áreas da empresa, organizações, e até fora da fronteira, vamos dizer assim, da própria empresa, é uma série de outras variáveis além do tempo, né? A gente tem o tempo, a gente tem a redução dos índices de retrabalho, a gente tem a questão de rastreabilidade, a gente tem a questão de compliance, a gente tem a questão da confiabilidade da informação, a gente tem a questão de a gente ter informação atual sempre na palma da mão, a gente tem condição de depois destravar essa informação e fazer entrega para vários contextos, né? Aí usando aqui conceitos que hoje no mercado estão sendo muito usados, mobilidade, omnicalidade, enfim, tantas outras coisas aí que já existem, né? Eventualmente até rede social, se for assim o caso. Então, nesse fechamento, claro, ele traz essa visão muito forte no que toca a reduzir o tempo operacional dos times de RH, mas ele, ao mesmo tempo, também, junto a isso, traz consigo, vamos dizer assim, uma carga, uma série de outras possibilidades, aí reforçando até o que a Fabiana comentou, que resolve uma série de outras situações quando a gente olha esse processo ou os processos de uma forma um pouco mais abrangente, e aí, de novo, né, trazendo variáveis que não só tempo, mas, enfim, a qualidade da informação, a rastreabilidade e tantas outras coisas aí, que quando a gente olha a disciplina de processo e a sua automação por consequência disso, a gente consegue, em um processo evolutivo, trazer junto. Muito bacana. Bem, gente, então a gente conclui que sim, né? Ela apoia realmente aí na retenção. Acho que o Alexandre fez também, novamente, um comentário muito interessante, né? Que às vezes as pessoas têm medo de automatizar, né, os processos com medo de perder emprego. Mas, pelo contrário, né, automatizar o processo é trazer o humano para a empresa, né? Disponibilizar que nós, da área de humanas, tenhamos tempo para os humanos que estão dentro da empresa, né? Então, essa crença realmente, Ale, assim, é muito tempo para bate-papo aqui, para discussão, né? Mas é um assunto que vai longe. Mas essa crença a gente percebe pela experiência aí que a Ana trouxe para a gente, que a Mariana trouxe, que a Manuela contribuiu também, a Fabi, o Farley, que a automatização é exatamente esse apoio para que possamos, né, dedicar mais tempo a essas pessoas, para que elas tenham saúde mental, trabalhem num lugar psicologicamente saudável, que elas possam se expor sem medo e procurar o nosso apoio, né, no dia a dia da empresa, né, porque, afinal, a empresa somos nós, né, aqui eu brinco muito no processo que a empresa somos nós, né, mas a empresa somos nós. Então, agradeço muito o pessoal, principalmente Bernadette, Fabiana, Farley, né, que estão sempre envolvidos aí com essa área de processo, de automatização, apoiando e enriquecendo aí o conhecimento do RH para que a gente possa trabalhar melhor, de forma mais tranquila, né? Queria encerrar, perguntar primeiro se alguém tem alguma pergunta para a gente fazer o encerramento. Estou vendo aqui que a Fabi e o Farley colocaram os contatos aqui no chat, quem quiser entrar em contato com eles, para saber um pouco mais como pode apoiar aí na empresa. E se alguém tem alguma pergunta também, a gente só recebeu uma, que dá tempinho para a gente conversar. Ao todo foram 4, na verdade, né? Mas aí eu vou bater o olho aqui, selecionar uma. Patrícia, eu acho que o pessoal está com fome de querendo ir almoçar, isso sim. Está com fome, né? Eu também acho, né, gente? Meio de 20 aperta, né, gente? Então, só se alguém tiver alguma pergunta, colocar aqui no chat. Se a gente não responder agora, a gente responde por e-mail, tá? A Thaisa e a Grazi, da área de marketing, respondem para vocês. Agradecemos a presença de todos vocês. A gente estendeu aí um pouquinho. A Ana Paula e a Mari, principalmente por disponibilizar o horário de trabalho de vocês para compartilhar com a gente esse conhecimento. A Fabi e o Farley para compartilhar essa experiência da implantação de processos do sistema com a gente. E a gente se coloca à disposição, tanto a ETEG quanto a Neomind, para poder apoiar vocês na construção de um RH ou de um desenvolvimento humano organizacional cada vez melhor nas empresas. Tá bom? Vocês querem falar alguma coisa? Tranquilo? Só então, agradecer. Obrigado, um abraço. Um beijo, gente. Obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau, gente. Obrigado, gente.
Obrigada, gente. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde.